Olá pessoal, bom dia. Primeiro, eu quero desejar um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo. Hoje eu vim aqui dar continuidade às nossas atividades. A próxima atividade, na sequência, é a de matemática, tá? Na semana passada nós fizemos a de português, dividimos em 2 dias, que foram os 2 últimos vídeos que eu enviei. E hoje, em matemática, nós vamos estar estudando fração. Fração. O que é uma fração, pessoal? Eu fiz aqui de uma forma bem fácil para vocês poderem entender, tá? Ó, fração nós usamos todos os dias, em tudo. Por exemplo, quando nós falamos que vamos dividir algo ao meio, partir com alguém, é fração. Principalmente quando se trata de comida, que eu particularmente é o que eu mais gosto, por isso que eu amo fração. No caso aqui, ó, eu coloquei na atividade, na receita de um bolo, ao ver as horas, porque o relógio também não deixa de ser uma fração. Isso eu vou passar para vocês numa próxima aula, quando nós dividimos o lanche com alguém, e na hora mais deliciosa, que é a hora da pizza. Na verdade, é o meu prato favorito. Nesse caso aqui, ó, o que nós estamos vendo? Uma pizza inteira, né? Uma pizza inteira. Então, uma pizza inteira, quando eu digo que eu tenho uma pizza inteira, eu tenho uma pizza de uma pizza. Comprei uma pizza inteira, eu continuo com a pizza inteira. Então, quando eu transformo ela em fração, eu coloco 1 sobre 1, que é a quantidade que ainda me resta do produto em cima e a quantidade que havia embaixo. Como no caso, ainda resta uma pizza inteira de uma pizza inteira, eu coloco 1 sobre 1. Eu também poderia estar representando, nessa fração, 8 sobre 8. Por quê? Aqui há 8 pedaços. Tá vendo que ela tá cortada em 8 pedaços. Então, a pizza tem 8 pedaços de 8 pedaços, que é o inicial, que é o que ela tinha. Quando vem alguém e retira um pedaço da pizza, não fui eu, porque eu tiraria pelo menos 2, eu fico com 7 oitavos. Pra vocês enxergarem melhor. 7 oitavos. Por que 7 oitavos? Porque 7 pedaços é o que ainda resta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o total dela eram 8 pedaços. Por isso que eu tenho 7 pedaços. 7 pedaços é a quantidade de pedaços que ainda resta. E 8 pedaços é a quantidade total de pedaços da pizza. No caso, se eu for representar aquele pedaço que eu retirei, coloquei no meu prato um pedaço. A pizza continua inteira lá. Só tirei um pedaço para colocar no meu prato. Essa do meu prato eu represento como 1/8. Por que 1/8? Porque eu peguei um pedaço de 8 pedaços que haviam. Agora, a nomenclatura das frações, tá? Esse número de cima, que é a quantidade de pedaços que foi tirado ou que ainda tem, ele se chama numerador. E o número de baixo, que é o número total, o número que havia inicialmente, é o denominador, tá bom? Pra gente não esquecer, o numerador é um número que fica em cima, ele leva o nome do próprio número, né? A gente não muda, então a gente fala 3. 3. Número de cima sempre vai chamar 3. O que muda o nome é um número de baixo. Vamos ver aqui. Se for 1 sobre 1, é 1 inteiro. 1 inteiro. Quando eu tenho 2, é meio. 2 meios. Se eu tenho 2 meios, se eu tenho meio pedaço de pão aqui e mais meio pedaço de pão aqui, significa que eu tenho 1 inteiro também, certo? Porém, quando tenho 2, ele se chama meio. 2, que é o número de cima, e o de baixo se lê meio. Já quando o 3 fica no denominador, ele se chama terços. 3 terços. Por exemplo, eu falo para vocês, eu fiz uma torta
e eu vou levar 1/3 dessa torta para minha avó. Os outros 2 eu vou deixar aqui. Então, 1/3 é 1/4 de 3. Quando eu tenho 4, ele leva o nome de 4 em cima, né? No caso, porque tá o 4. Agora, poderia estar 1. Seria 1/4. Se tivesse 2 aqui, seria 2/4. O número daqui, não se esqueçam, sempre vai levar o nome do número mesmo. E o número de baixo, quando for o 4, ele leva o nome de quartos. O 5, quinto. O sexto, sexto. O sétimo, sétimo. Oitavo, oitavo. Nono, nono. 10, décimo. O que muda é quando eu tenho a partir de 11. Quando eu tenho o 11 embaixo, eu não falo 11º, eu falo 11avos. E assim por diante, 12avos, 13avos, 14avos, 21avos, até 99avos. Quando eu passo a ter 100, ele vira centésimo. E quando tenho o número 1000 no denominador, ele leva o nome de 1 milésimo ou 2 milésimos. E assim por diante, tá? Agora, eu vou contar para vocês a história da fração, de onde ela surgiu. A fração, ela surgiu no Egito Antigo, porque tinham a necessidade de representar partes divididas igualmente de um inteiro. Como que foi essa história? As terras, aqui ó, eu desenhei as pirâmides do Egito, e aqui eram terras próximas ao Rio Nilo. Nessas terras, pessoal, havia necessidade de ser divididas as terras em partes iguais para plantar diferentes, para fazer diferentes plantações. Então, o que que eles fizeram? Para dividir esses lotes, os agrimensores. Quem que são agrimensores? Agrimensores são pessoas que medem terreno, que medem um local, tá? Eles utilizavam uma corda. E nessa corda, eles tinham uma unidade de medida marcada. Eles marcavam na corda. Só que nem sempre essa corda dava para medir certo. Dava a quantidade certa. Então, o que que eles fizeram? Então, eles verificavam quantas vezes aquela corda cabia no terreno. E foi assim que foi inventadas as frações. Lógico que não é da forma como que nós vemos hoje, mas a ideia da fração surgiu daí, tá? Agora, ó, vou explicar aqui pra vocês, eu já deixei pronto. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho uma pizza. Eu digo pizza, pessoal, porque pizza é uma das coisas mais fáceis que tem para se explicar a fração, principalmente quando se trata de alimento, né? Muito me interessa. Ó, então, aqui eu comi metade da pizza. Como que eu transformo isso em fração? 1/2. Por que 1/2? 2 partes que existia, eu comi 1, ficou 1. Certo? Qualquer coisa, pessoal, eu posso transformar em fração. Qualquer coisa. Tanto alimentos como números. Se essa pizza tivesse 100 gramas, por exemplo, se eu tenho metade da pizza, significa que eu tenho 50 gramas, que é 1/2 de 100 gramas, tá? Agora aqui eu vejo uma barra de chocolate, tá? Então, eu comi 3 partes de 4 partes. Existiam 4 quadradinhos, eu já comi 3. Então, eu comi 3 quartos. Se essa barra tivesse 400 gramas, eu haveria comido 300 gramas, que é 3 quartos de 400. Seria a mesma coisa que aqui tivesse 100 gramas, 100 gramas e 100 gramas. 100, 200, 300. Essa ainda existe, então eu tenho 300 gramas. Agora, aqui, ó, o que é para nós fazermos? Nós vamos representar em frações os desenhos a seguir conforme o exemplo.
esse exemplo aqui, como que eu transformo ela em fração? Ó, pessoal, aqui, ó, eu não preciso escrever isso aqui em todos, tá? É só representar em números. E se vocês quiserem, podem estar escrevendo o nome. Por exemplo, 3 décimos de cada uma, tá? Próxima atividade. Vamos transformar os probleminhas em frações e representá-las com um desenho conforme o exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou ler o enunciado, conforme esse exemplo aqui, e vou transformar em desenho em fração. Por exemplo, primeiro, mamãe fez um bolo e dividiu em 6 partes. Então, eu desenhei aqui, ó, um bolo, como se o bolo fosse redondo, e dividi ele em 6 partes. Já comemos 3 partes. Quantas partes sobraram? Então, cortei aqui, pintei as 3 que nós comemos e eu sei que sobrou 3 partes. Então, comemos 3 cestos e sobraram 3 cestos. Mas também eu posso dizer que comemos metade. Vocês perceberam que aqui, ó, se eu dividir o bolo em 6 e comi 3, significa que eu tenho 1/2 do bolo. A próxima, comprei uma barra de chocolate, vieram 16 quadradinhos. Eu dei um exemplo aqui, ó, de uma barra de chocolate para vocês, ó. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês enxergarem, tá? Só que aqui eu fiz com 4 quadradinhos. Aqui são 16 quadradinhos. Se vocês preferirem, vocês podem fazer redonda, não tem problema. Porém, para facilitar, vocês podem fazer em quadrado para focar melhor na atividade, tá bom? Então, eu comprei uma barra de chocolate, vieram 16 quadradinhos. Eu comi 4 deles e minha irmã também comeu 4. Então, você vai riscar 4 que você comeu e mais 4 que a sua irmã comeu. Quantos quadradinhos comemos ao total? Primeira pergunta, tá fazendo? Quantos quadradinhos nós comemos e não quantos ainda existem. Presta bem atenção na questão, tá bom? Agora, quanto da barra ainda resta para a mamãe e papai? Agora sim. Agora, quanto ainda resta? Vocês vão fazer o desenho e o escrito. Comprei uma televisão. Dividi em 10 parcelas. Ah, eu vou desenhar uma televisão e vou dividir em 10? Não necessariamente. Pode fazer redondo, quadrado, desde que cada parte tem que ser exatamente igual, tá? Numa fração, uma parte não pode ser maior que a outra. Tem que ser exatamente igual. Você vai pegar a régua e medir e desenhar? Não precisa necessariamente, mas precisa ser no desenho aproximado. Comprei uma televisão e dividi em 10 parcelas. Eu paguei 3 delas. Quando eu compro um eletrodoméstico, um celular, uma televisão, e eu parcelo, normalmente são em parcelas iguais, né? Eu comprei um celular, por exemplo, de R$500 e eu vou pagar em 10 vezes. Então, eu vou pagar 10 parcelas de R$50. Isso se não tiver juros. Eu já expliquei para vocês que juros é uma taxinha que eles colocam um valor a mais aí pelo tempo que nós levamos para pagar, tá? Por não ser um pagamento à vista, que é um pagamento total na hora. Eu paguei 3 delas, quantas ainda faltam? Então, vocês vão fazer um desenho, dividir em 10, né? 10 partes iguais, não se esqueçam. E pintar 3. Quantas ainda faltam? Não é só para desenhar. Tem que responder também com a fração, tá bom? E a última, comprei um fardo de refrigerante para minha festa de aniversário. Nele vieram 12 unidades. Uma delas estourou no caminho de casa. Quantas garrafas de refrigerante ainda sobraram? Se eu for fazer essa conta sem usar fração, eu vou te responder na hora. Claro, vocês também vão me responder. Porém, eu quero que vocês façam um desenho da fração representando essa questão e respondam em fração, tá? Escrevam também o nome
da fração. Dessa forma aqui, 3/3, 4/4, dependendo do que for. Que nem no caso aqui é 1/2, no caso aqui é 3/4. Tudo bem? Entenderam? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu já disse que estou sempre à disposição, pode ser a hora que for. Se eu não puder te atender na hora que você me mandar, assim que possível eu respondo, tá? Mas, por favor, me procurem se tiver dúvida. Um beijo, até amanhã. Nós faremos a próxima atividade. Até mais.